Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil do Instagram. Toda quarta às 21 horas tem live. Amanhã vai para o meu canal vizinho. Uma vez eu falei assim, canal vizinho, aí teve uma menina que não entendeu. Mas por quê? Porque a gente não pode falar muito, entendeu? Dos concorrentes daqui do Instagram. É um canal vizinho que começa com Y e termina com B? Olá, Christian, boa noite. Saudade também, querido. Vamos nos encontrar, tá? Adriana, boa noite. Bem-vinda. Emily, boa noite. Todos muito bem-vindos. Vamos falar como lidar com a rejeição. Continuando, Grazi, boa noite, bem-vinda. Continuando aí sobre as 5 feridas emocionais, segundo a Lise Bourbeau. Aí eu fiz uma enquete e vocês votaram no abandono, né, da semana passada. Mas a rejeição ficou em segundo lugar. Então, estou vindo pela ordem e vou falar sobre as 5, né? Porque se nós não temos todas, pelo menos uma nós temos, né? Então a gente se identifica com isso. E a rejeição pessoal, você pode achar, não, eu não me sinto rejeitada, eu não tenho essa ferida. Será? Você vai ver que o negócio é mais profundo. De acordo com o livro da Lise, né? E de acordo também com as minhas experiências em atendimento, em autorreprocessamento, né? Porque a gente também faz a terapia conosco, mas é o que eu falo para as minhas clientes, né? Quando você faz algo com você, só você, fazendo por você, você se boicota. Então é muito bom você ter alguém fazendo, né? Conduzindo a sua terapia, né? Sozinha a gente não consegue, tá? A fundo, consegue algumas coisas, né? Então a gente precisa ir a fundo para certas coisas, para curar essas feridas. Valesca, boa noite, querida. Adriana, boa noite. Outra Adriana, linda. Aluna também. Carlinha, boa noite. Bem-vinda. Vamos falar sobre? Então vamos lá. Tem pergunta, né? Que eu abri também a caixinha de perguntas. Acho que só teve uma pergunta, eu também vou responder, tá? Então daqui a pouco, mas vou dar uma introdução aqui sobre a rejeição, para você verificar se realmente você não tem essa ferida, tá? De acordo com a Lise, olha o que ela diz aqui. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente em seu direito de existir. Entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. A alma que regressa à Terra, com o objetivo de trabalhar essa ferida, vive a rejeição desde o nascimento e muitas vezes mesmo antes de nascer. Ai, gente, como assim? É bem profundo, né? Antes de nascer. Obrigada, Marina tá me mandando beijo. Outro para você, Marina. Titia te ama. Rose, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, por que que a gente, né, quase todo mundo, ou todo mundo, enfrenta essa ferida da rejeição? Antes da gente nascer, pode ser que a sua mãe não estava naquele momento adequado para uma gravidez, tá? E aí, quando ela teve aquela notícia da gravidez, por um breve momento, pode ser que ela se perguntou, será que é a hora de eu ter esse filho? E nesse momento, o feto já sente. Nós temos sentimentos desde a barriga. E isso fica registrado no nosso inconsciente. Ah, Alessandra, mas se eu não lembro, isso não impacta a minha vida. Ledo engano. Você não lembra conscientemente, mas está registrado no seu cérebro, no nosso cérebro mais primitivo, que é o reptiliano, ele fica localizado na base da nossa nuca. Então,
pode ser que você não lembre, mas você pode ter essa ferida intrauterina. Ah, não, Alessandra, minha mãe conta que queria muito ter um filho. Eu sou uma filha, um filho muito desejado. Ótimo. Então, possivelmente essa ferida não vem lá do útero, mas pode vir de acordo com, por exemplo, a expectativa dessa mãe e do pai, ou dos dois, em relação ao sexo. As pessoas, né? Quando a gente, falando aí da minha experiência, né? Já fiquei grávida 2 vezes. Eu tinha a impressão que o meu primeiro filho ia ser menina. Mas, é porque eu queria uma menina? Não. É porque eu lembrava de eu brincando de boneca. E a maioria das bonecas, eu nunca tive um boneco, um bebê boneco. Então, é como se fosse um programa na cabeça de uma criança que um dia, né, essa criança, eu ia ter uma filha. E eu, com 6 anos, eu conheci uma menininha, eu na escola, né, com 6 anos, conheci uma menininha do jardim e amava essa menina de paixão, né? E o nome dela era Carolina. E aí eu falava desde os meus 6 anos, quando eu tiver uma filha, o nome da minha filha vai ser Carolina. E quando eu fiquei grávida, né, eu achei que era Carolina. Ah, mas então pode ser que o seu filho tenha sentido essa rejeição? Pode. Mas quando você soube que era menino, você rejeitou? Não. Mas naquele breve momento que eu achava que era uma menina, pode ter marcado ele. Agora, como é que a gente sabe que marcou ou não, né? Não tem fórmula, gente. Pode realmente a mãe ter rejeitado, não ter aceitado aquela gravidez. O pai pode ter rejeitado e não ter marcado essa criança. Por quê? Porque nós já trazemos conosco, desde a barriga da nossa mãe, né? Toda uma experiência, uma bagagem já da nossa personalidade futura, como se fosse seu DNA. E tem coisas que não vão te marcar. E outras pessoas vêm com uma predisposição, né, a serem marcadas por essa rejeição desde a barriga. Entende? Então não tem fórmula. O que eu vou falar aqui não quer dizer que, se teve uma gravidez indesejada, eu fui rejeitada. Não, você pode não ter se marcado. Então, o que eu vou falar é para todo mundo, mas quando a gente está em terapia, aí sim é a sua história. Aqui eu falo para todo mundo. Se você se identificar, ok. Se não, tudo bem. Não quer dizer que você realmente tenha ou não, tá? Não é diagnóstico, gente. É percepção. Você vai perceber. E com esse conhecimento, esse conhecimento que eu estou passando, você vai se autoconhecer melhor, tá bom? Já vi várias pessoas entrando, alguém tocou na câmera. Eu não tenho como chamar na câmera, porque senão cai aqui a live, tá? Olá, Mara, boa noite. Renata, boa noite. Lenita, Priscila, Rose, querida, boa noite, saudade. Jefferson, boa noite. Fabiola, todo mundo que foi entrando aí, boa noite. Se quiser fazer pergunta, façam na interrogação que eu já vou responder, tá? Tô dando essa introdução aí sobre a rejeição, tá bom? E segundo, né, a escritora, como eu falei desse livro, a rejeição é uma ferida das mais profundas. Das 5, é a mais profunda por conta disso, que pode vir até desse momento que a gente estava lá na barriguinha da nossa mãe, tá bom? Vou ler mais um pedacinho aqui que eu separei, porque eu achei importante para vocês analisarem se essa rejeição aí existe na sua vida ou não. E mais para frente a gente vai falar, lógico, né? Não é só saber que tem, como lidar, como resolver. Tem jeito, gente, tem jeito, graças a Deus. Então, ó, o genitor do mesmo sexo tem como função nos ensinar a amar.
na vida, né? Então, se você é uma mulher, o genitor, a sua mãe, tem a função de te ensinar a amar. Se você é um homem, essa função era do seu pai. Segundo a escritora aqui, tá, gente? Tem como função nos ensinar a nos amar e a dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber amor. Olha só que maravilha. Se você é uma mulher, a figura masculina que vai te ensinar a receber esse amor. A figura feminina, não necessariamente pai e mãe, alguém que teve essa função na sua vida. A do mesmo sexo vai ter como função te ensinar a amar, a se amar e a dar amor. Olha só como é importante. Esse conhecimento é para fazer a gente pensar, né? E aí você pode falar, mas eu não tive uma boa relação, ou não tenho, ou não, né, com a minha mãe. Eu não tive uma boa relação, ou não tenho com o meu pai. 99,9% das pessoas em algum momento na vida não teve um bom relacionamento com o pai e com a mãe. Em algum momento. Principalmente a adolescência, né? A fase, entre aspas, da rebeldia. E pode ter sido ali marcado em você emocionalmente essa fase. Eu atendi uma pessoa que falou assim, eu me dei muito mal com a minha mãe na minha infância e na minha adolescência. Hoje em dia, nossa, tá bem melhor a nossa relação. Mas isso marcou. Marca quem? A criança que continua dentro de cada um de nós. Por isso que a gente fala muito de criança ferida. Por que essa criança continua dentro de cada um de nós? É como se fosse o nosso emocional, né? Infantil, que precisava de atenção, que precisava desse amor e não se sentiu recebendo. Essa pessoa falou que foi confrontar a mãe uma vez, né? Porque ela estava em terapia, e foi perguntar à mãe: poxa, mãe, por que isso aconteceu? E a mãe: eu não lembro. Mas por que você dava mais cobertura, mais atenção, né? Mais carinho para minha irmã do que para mim? Não, a mãe respondeu: não, eu amo você igualmente. Só que essa pessoa, essa adulta, quando ela era criança, entendeu que a mãe deu mais atenção para a irmã do que para ela. E nesse momento houve a ferida ali, a marca da rejeição na vida dela. O que nós falamos? Que a pessoa fica emocionalmente congelada lá atrás. Como eu descongelo, Alessandra? Terapia, gente, não tem outra forma. Até porque o que a gente não sabe que faz mal, como que a gente vai curar se você não sabe? Só que tá fazendo mal. Outra pessoa que eu atendi, ela falou assim, essa eu atendi pela primeira vez nessa semana, e ela disse, eu nunca tinha procurado terapia, porque eu tenho medo de mexer nessas coisas e o sofrimento voltar, porque eu já sofri muito quando eu era criança e era adolescente. Gente, por favor, preste atenção nisso. Não é porque você vai entrar em terapia que vai, entre aspas, mexer nisso, né? Que você vai sofrer mais. Pelo contrário, quando você coloca luz em algo que está escondido dentro de você, no teu corpo, no teu coração, na tua mente, na tua memória, você vai se curar, vai se limpar daquele peso. Se você finge que isso não aconteceu, o teu inconsciente te coloca em situações para você reviver aquele mesmo sentimento, trazendo para o foco da rejeição. Então, quando algo se repetir na sua vida, como lições, caramba, vira e mexe eu passo por esse buraco aqui na minha vida,
Atenção, é algo que você ainda não aprendeu. Ah, mas por que a vida faz isso? Porque aqui nós estamos nesse mundo para aprender, para evoluir, para se tornar. Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Embora pareça que a humanidade não está evoluindo, pareça que todo mundo está se degradando, que o mundo está cada vez pior, isso não é verdade. Por que a gente acha isso? Porque a gente só olha as coisas ruins do mundo. Mas está melhorando muita coisa. A humanidade está melhorando. Difícil acreditar quando a gente só olha pelo lado sombra, pelo noticiário que só dá notícia ruim, porque é essa que dá ibope, tá bom? Então, se algo está repetindo na sua vida, é porque você precisa olhar, colocar luz, mexer. Vai doer? É o que a gente fala com a terapia. Vai! Mas, vai doer mais do que estava doendo. Não, você já está com essa dor o tempo todo. Essa pessoa que eu comecei a atender tem 60 e poucos anos. E sofrendo esses anos todos. Porque nunca teve coragem de, entre aspas, mexer nessa caixa. Que a gente chama caixa de Pandora. Parece que vai vir tudo de uma vez. Não é. É para você ir limpando isso de você, de dentro de você, para que você não repita mais. Porque o inconsciente faz isso, ele entra numa compulsão à repetição. Vai repetindo aquele episódio que é para ver se você aprendeu. Não aprendeu, vem de novo. Como se fosse na escola, você está repetindo os episódios ruins da sua vida porque você ainda não saiu daquele lugar de por que comigo? Do vitimismo. Por que será que só comigo? Primeiro que não é só com você. Quando a gente está em terapia, o terapeuta não vai falar isso. Olha, compara com outra pessoa. Isso não existe. Cada dor é uma. Mas aqui eu estou falando de forma generalizada. Que não é só a gente que sofre. Muitas pessoas, para não dizer todas, em algum momento da vida já sofreu. Olhando de longe, parece que um sofrimento é maior que o outro, mas não é. Gente, até uma unha encravada naquela pessoa vai doer. Ah, mas é só uma unha encravada. Tá, mas fica com ela doendo o dia inteiro. É péssimo. Então não tem como comparar a dor, tá bom? Tô vendo aí os comentários subindo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ler aqui. Ianca entrou, Amore, Elisângela. A Renata falou que a mãe disse que a sensação era maravilhosa da gravidez, que ela ficou feliz. Que bom! Essa rejeição do útero você não tem, viu? Valesca, Mara, concorda plenamente. Adriana falou, dói muito, mas é libertador. Isso, gente, dói. Mas é uma dor que é para curar, igual ferida mesmo. Gente, se você não vai olhar essa marca emocional, essa ferida, é como se ela estivesse no teu corpo, você colocou em cima dela para poder não sentir papel, né? Você não fez um curativo, você foi botando um monte de coisa para você não sentir. Aí quando você vai olhar, vai doer porque ela não tá cicatrizada. Mas é igual do corpo mesmo. Quando você vai lá, limpa, bota remédio, né? Vai cicatrizar. A terapia não vai te causar amnésia. Você não vai esquecer, né, daquela dor, daquele momento que você se sentiu rejeitada, por exemplo, né? Pelo seu pai, pela sua mãe. Por que a gente fala pai e mãe? Por que... Ai, gente, sempre o pai e mãe. Quem é mãe e tá aqui, quem é pai, pode pensar, né? Poxa, sempre o culpado é o pai e a mãe? Não é culpa. Parem de repetir e viver essa palavra, culpa. Culpa baixa muito a nossa vibração. Vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Os responsáveis por essas marcas em nós,
muitas vezes são realmente os nossos pais. Porém, contudo, todavia, eles fizeram o melhor que eles puderam. Isso eu estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno psiquiátrico, nenhuma doença, né? Estou falando de pessoas que têm seu equilíbrio emocional, são pessoas que podem não ser as melhores do mundo, mas estão dentro das suas faculdades mentais. Então, essas pessoas podem ter errado como pais e mães, mas foi querendo o melhor para o filho. A Alessandra, minha mãe, meu pai me bateu, me tratou mal. Eles acharam muitas vezes que estavam te educando. Principalmente pessoal mais antigo, uma geração, né, aí anterior à da minha mãe. Gente, para aprender era só na base da pancada. Até na escola, percebam, na escola as crianças levavam palmada na mão. Era a tal da palmatória, era um instrumento de madeira que se a criança errasse a tabuada, levava um tapa na mão. Olha o absurdo. Mas isso existiu há pouco tempo atrás. 50 anos atrás, 60, isso existia. Tá vendo como a humanidade evolui? Nós evoluímos, não existe mais isso, né? Nas escolas, graças a Deus, né? Ao entendimento também das pessoas. A Valesca falou também que dói muito, mas é preciso encarar e se curar. Isso aí, gente, não tem cura sem a gente olhar, cutucar, né? Entender, ou seja, colocar o remédio. Qual é o remédio para cicatrizar todas essas feridas aqui, ó, emocionais que estão nesse livro que hoje eu estou falando da rejeição. Estou dando um foco maior, né? Semana passada eu falei do abandono. Quem quiser ver essa live do abandono, tá lá no canal vizinho, que começa com You, tá? Tem um link na bio aqui do Instagram. Toda live sobe para lá no dia seguinte. Amanhã sobe essa live lá pro canal vizinho. Mas fica aqui também no feed do Instagram gravado, eu não apago, tá? Então eu falei sobre abandono, hoje falando sobre rejeição. As 5 feridas que ela coloca aqui como as principais, né, para se trabalhar: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Quando nós temos essas feridas, principalmente lá, desde a nossa, né, a gravidez da nossa mãe, infância, adolescência, quando isso acontece de novo, dói mais. É igual ferida mesmo. Se ferir em cima de uma ferida que eu já tenho, vai doer muito mais. Se eu não tenho essa ferida da infância, da adolescência, não vai doer tanto. Por isso que em toda terapia se vai lá no passado. Não tem como entender o nosso presente sem visitar o nosso passado. Visitar o passado em terapia, botar luz, entender o que aconteceu, assumir que agora você, adulto, é o responsável pela sua vida, parar de culpar papai e mamãe, que eles fizeram o que eles puderam, fizeram errado pra caramba, mas foi isso que eles puderam. Quando a gente entra nesse entendimento de parar de culpar, se libertar de mágoa, ressentimento, a gente se liberta, a gente se cura. E é isso que a gente faz com a terapia. Umas demoram mais, outras são mais breves, umas a gente gosta mais, outras a gente não gosta tanto. Mas qual escolher, Alessandra? A que você se identificar. A que você tiver ali, né, uma conexão. Não tem como falar qual que é melhor. É você que escolhe. Ai, mas como é que eu vou saber? Experimentando. Não tem outro jeito, tá? A Grazi falou, eu me jogo na terapia. É verdade. Joga mesmo. Quero tirar as cascas da cebola que pesa tanto. Eu sempre quando explico, né, a Grazi faz comigo, já que ela tá falando, né, e as outras também que falaram, fazem.
que dói, mas é necessário. Eu explico que o nosso inconsciente é uma cebola. Às vezes existem pessoas que têm uma cebolinha pequena, tem menos coisas para acessar ali o núcleo da cebola. Tem gente que tem uma cebola enorme. Ah, mas o que significa? Muitos traumas, muitas marcas, muitos episódios ruins, desde a barriga da mãe, infância, adolescência, até chegar na idade atual. Então, tem pessoas que a cebola é gigantesca. Por isso que eu não posso te dizer quantas sessões, porque vai depender da sua vida. Não é a terapia que tem, 10 sessões já fico boa. Não, nem pensar. Depende do tamanho das feridas que você carrega. Como é que eu vou saber? Tem gente que nem sabe que tem, mas a pista é, se você está repetindo muita coisa na sua vida, quando você vê, você já está com aquele sentimento de novo. Como se você tivesse caído num buraco ou no fundo do poço, né? Por aquele sentimento, por aquele problema. Entenda que você tem uma ferida. Resta você descobrir, ir a fundo, ter coragem de encarar, porque vai doer. Eu não vou falar, não, é só uma picadinha, igual engana uma criança, né? Não, gente, tem que falar a verdade. Vai doer, mas é a dor que vai te curar, para você parar de cair toda hora nesse mesmo buraco. Quando você não sabe o que está acontecendo, quando você fica só repetindo inconscientemente as coisas para você aprender, é como se você andasse e caísse no mesmo buraco. Você não consegue desviar porque simplesmente você não está enxergando. É como se você estivesse andando na sua vida de olhos vendados. Quem está de olho vendado não enxerga o buraco. E a terapia tira a venda dos seus olhos. Mas quando tira essa venda, vai doer. Tá bom? Mas é uma dor, igual a dor da massagem, uma dor boa que a gente sabe que vai curar. Nanda, boa noite. Val, pessoal entrando. Isso aí. Valesca falou, eu quando criança, a professora me colocava no caroço de milho, porque eu cantava Roberto Carlos. Nossa, ela não gostava do Roberto Carlos. Na cabeça dela, você deveria, né? Tô supondo que ela achava que você estava atrapalhando a aula, por exemplo, né? Mas não justifica, né? Botar no caroço de milho, gente, que violência, né? Poderia dizer qual livro está citando? Sim, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. Tá? Aqui usando como referência, mas tem vários. Na live passada, eu falei até que ele tem audiobook no YouTube. Gente, a maioria dos livros estão no YouTube, gratuito, não precisa baixar nada, é só você ouvir o livro. Mas eu gosto de ter o livro aqui, né, em minhas mãos, que eu fico viajando com ele, né? Porque é uma viagem que eu faço pro meu trabalho. No metrô, tô lá lendo, né? E ler ou ouvir, né? No celular eu não gosto, tá? Então, o livro papel. Nesse caso, eu ainda não evoluí. Boa noite, irmãzita Kátia. Mindfulness, PC, tudo bem? Boa noite. A Valesca falando, minha cebola é gigante, ainda bem que tenho você para me ajudar a descascar. Gratidão, tamo junto. A gente vai destrinchando. Débora, boa noite. Adriana falou, fui muito resistente a começar a fazer terapia e tem sido muito importante. Né? Gente, é maravilhoso. Né? O terapeuta, nenhum, isso eu falo com toda a segurança do mundo, nenhum terapeuta sabe mais da sua vida do que você mesmo. Ai, mas como assim? Ninguém é adivinho, ninguém sabe o que está se passando dentro de você. Mas pelas características do que você relata, né, pelo que aconteceu na tua vida, tem já algumas coisas, algumas possibilidades
E o terapeuta vai te direcionando. Mas cada pessoa é uma. Então, o terapeuta não te conhece mais do que você mesmo. Só que você, para se proteger, tá nublando a tua visão, não tá querendo enxergar, não tá querendo acreditar naquilo que você tá sentindo. Então, você acaba, né, não, como fala, mergulhando, você não mergulha ali para você se reprocessar, para você se conhecer a fundo. Até porque a gente fica realmente perdido fazendo sozinho. Porque será que é isso mesmo? Será que não é? A gente tem que ter alguém para orientar a gente. Então, quando a gente também entende que a gente não precisa levar esse peso emocional, carregar essas dores sozinhos, nossa, o fardo fica mais leve, né? Atendi também uma pessoa essa semana que, nossa, ela se mostrava uma pessoa forte, durona, sabe, aquela guerreira. Por isso que eu falo, gente, para de repetir. Eu sou uma guerreira, a vida é uma guerra e eu tô vencendo. Até quando você vai aguentar? Não precisa mais. Chega uma hora que você não aguenta mais. Aí você vai formando coraças, né? Emocionais, o teu corpo fica rígido, a tensão, o estresse, e aí começa a desencadear doenças. Porque se a gente não olhou antes, se a gente está se protegendo, se, né, acreditando que a gente é forte, uma hora a fraqueza vai bater, que é para você ver que não é tão forte assim, e não tem problema de não ser. Só que aí são as crenças, né? Que a gente acredita que tem que ser assim. Ensinaram a gente que nós, mulheres, podemos fazer tudo ao mesmo tempo e que a gente pode, uhul. Não pode, né? Não dá. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quanto antes a gente entender isso, mais leve vai ficar a nossa vida. Mas me ensinaram assim. Ok, ensinaram porque teve um motivo para isso. Mas agora a gente pode desconstruir isso que ensinaram pra gente em algum momento da nossa vida. Como? Assumindo aí que é você agora responsável por ela. Não tem mais ninguém, é você. Trabalho bom, hein? Débora, boa noite. A Rê falou, eu achei a minha psicóloga certa quando percebi que ela estava trabalhando minha criança ferida sem eu perceber. Não tem como não trabalhar a criança, né? Quando falei com ela, ela disse que era o intuito. Lembrei de você, querida, isso aí. Aí vi que ela estava certa. Pois confio em você. Oh, obrigada, querida. Sandra, boa noite. Deixa eu agora responder a pergunta que me fizeram aqui. Essa pergunta aqui primeiro, que foi, né, respondida lá na caixinha. Então vamos lá. Quando o parceiro termina o relacionamento, é um gatilho para dor? Deixa eu ver lá dentro, porque não dá para ler tudo. Para dor da rejeição da infância? Então vamos lá. O parceiro terminou. A pessoa vai se sentir rejeitada. Caso ela não tenha essa ferida da rejeição lá da barriga da mãe, da infância, da adolescência, e está experimentando agora, quando o parceiro terminou, concorda que vai doer menos? Né? Quando a gente fala de gatilho, tá na moda, né? Eu disse que ia comentar sobre isso também. Deu gatilho. Isso quer dizer que me lembrou alguma coisa. Mas não é o gatilho em si. Gatilho pode ter um monte, gente. Mas entende que ao disparar o gatilho, pense numa arma, né? Gatilho vai sair uma bala, né? Uma arma. Disparou o gatilho, a bala sai e vai atingir a nós. Se o gatilho foi meu, né? Se a bala atinge num lugar já ferido, não vai doer muito mais?
Se não estava ferido antes, vai doer, mas não tão profundo quanto a ferida anterior que já estava ali. Então, o que a gente precisa fazer? Identificar essas repetições. Se você toda hora está se sentindo rejeitada, mas aí não é só relacionamento não, amoroso não, tá? Por amigos, pelos seus parentes, você chega num lugar e você não se sente bem recebida, né? Não é bem acolhida, você se sente que está ali perdida, está invadindo um espaço. Há possivelmente uma ferida da rejeição na sua vida, que pode ter vindo lá de trás dessas possibilidades que eu falei e muitas outras. Tem várias outras possibilidades. Não dá para a gente falar todas aqui, tá? Mas tem essa da gravidez não desejada. Tem do pai ou a mãe quererem um sexo, né, específico e você ser de outro sexo, né? Tem quando seu irmãozinho ou irmãzinha nasceu, você é a filha mais velha ou o filho mais velho. Você se sentiu rejeitada pela sua mãe ou pelo seu pai ou pelos dois. Por quê? Porque agora eles tinham que dar muita atenção pro novinho e não para você. Marcou ali uma rejeição. Ah, mas o pai e a mãe fizeram de propósito? Não, realmente tem que cuidar do bebê. Mas você também era uma criança. E muitas vezes até um bebê ainda, né? Que para mim uma criança de 2 anos é um bebê. E aí chega outro bebê. Geralmente a mãe vai tirar o bebê de 2 anos do peito, se ainda estiver amamentando, né? Antes do bebê pequenininho, né? Nascer. E ela vai perder tudo isso. Isso pode marcar uma criança. Ah, mas, poxa, se fosse assim, todos ficariam com essa rejeição, né? Com essa ferida. É o que eu falei, gente. Depende também do que essa pessoa está trazendo na personalidade dela. Por isso que a gente não pode generalizar. Aqui a gente fala de forma geral, só para vocês terem ideia de como essa ferida pode surgir, tá bom? Tem várias possibilidades mesmo. Você pode ter se sentido rejeitado na escola, não na sua casa. Tem muita coisa, tá? Mas por que geralmente pai e mãe ou familiares? Porque quando é alguém estranho, geralmente, né, não marca tanto. Agora, se na casa da pessoa ela já se sente, né, isso é inconsciente, tá, gente? Ninguém vai ter essa consciência quando é criança. Inconscientemente ela foi, né, ela se sentiu rejeitada. Porque a criança, ela sente, ela não pensa sobre isso. Ela sente no corpinho, né, a rejeição. Aí vai para a escola e também sente lá, por parte do professor, da professora, uma rejeição. Aí essa ferida vai aumentando. Tá bom? Desse jeito. Então, respondi, né, a pergunta. Realmente, se a pessoa já tiver, vai. E se essa ferida toda hora tá vindo, é porque ela tem que aprender alguma coisa. Outra aqui. Sempre ouvi da minha mãe que a gravidez dela foi um erro. Então, né? Sinto muito, querida. Ouvi da própria mãe que a gravidez foi um erro. Para algumas pessoas, não, lidei de boa, tudo bem, eu entendi. Se realmente ela entendeu, não é só da boca para fora, ela fez esse reprocessamento, né? Ela elaborou sozinha. Ok. Mas tem gente que fala que, tudo bem, eu ouvi, não me marcou. Porque ela acha que não pode ter, né? Não se dá nem permissão de ficar triste com essa fala da mãe. Mas lá no fundo, qual é o fundo? No inconsciente, a pessoa se ressentiu, no mínimo, né? De ouvir a própria mãe falando, nossa, sua gravidez foi um erro, eu não queria ter engravidado de você. Mas já que veio, né?
escutar isso não é fácil. Mas muitas mães, pais, né, disseram isso para os filhos. A mãe que o marido aí, ó, separação. Ah, mas vários casais se separam, tem criança que não fica com problema nenhum? Tem, mas várias ficam. Mas não é só separação, né, do casal, pode ser um dos dois, pai ou mãe, podem ter falecido. E aí, depois, como é que ela se sentiu? Abandonada e muitas vezes rejeitada por aquele genitor, né, sendo homem ou mulher, que ficou, né? Isso pode ter marcado a pessoa. Mas como resolver, Alessandra? Eis a questão, né? Vamos falar sobre isso. Gente, mais perguntas antes da gente entrar aí na resolução? Perguntas, observações, quando vocês colocam aí, me ajuda, Bessa, né? Porque aqui a gente falando, a gente prepara, né? Eu leio, eu preparo um roteiro, mas na hora não dá para falar tudo que a gente preparou, não tem nada, não é igual o jornal que tá passando ali o que eu tenho que falar, né? Tá tudo aqui, ó. Então, quando vocês contribuem, colocando observações, mandando perguntas, fica muito rica a live. Então, eu agradeço vocês. Boa noite, Ana, Beatriz. Vou beber uma água enquanto isso. Então, vão vendo se vocês têm mais perguntas. E vou ver se eu separei mais alguma coisa do livro, um trechinho do livro para eu ler para vocês. Senão, a gente já vai vendo como a gente trata isso. Pronto. Vamos lá. Tô aguardando as perguntas, hein? No livro, a Lise, ela dá várias características até físicas, né? E ela diz que a pessoa com a ferida da rejeição, ela usa uma máscara. Qual é a máscara que a gente usa? Para cada ferida, cada dor, né? Cada ferida emocional, tem uma máscara que a gente usa para lidar com essa dor. A máscara, segundo a autora, da rejeição é o escape. Aí ela chama de máscara escapista. Escapista. É como se a pessoa quisesse fugir, né, dessa dor e colocasse uma máscara de que tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu tô de boa, mas na verdade, por trás daquela máscara tem uma pessoa muito, muito ressentida, muito, muito ferida, né? Ela se faz de forte para escapar da dor, para escapar das situações. Mas a Liz também fala que uma pessoa com a ferida da rejeição, muitas vezes, ela é a primeira a se rejeitar. Antes que me rejeitem, eu já me rejeito. Ou rejeita uma outra pessoa antes que, num relacionamento, antes que eu seja rejeitada, deixa eu terminar logo aqui, porque aí eu fico por cima e eu que vou rejeitar. Então, muitas vezes, uma pessoa com a ferida da rejeição é um rejeitador nato, porque antes dele sofrer, ele escapa, ele foge. E aí acaba relacionamento, acaba amizade, pelo medo da rejeição do outro. Então, opa, já tá sentindo que o outro não tá querendo, né? Amizade, um relacionamento, ó, escapa. Conhecem alguém assim? Uma prima, um primo? Coloquem aí, né? Fazendo igual o programa do Serginho Grosman. A minha prima falou, né? Para não dizer, para não assumir que são vocês, tá? Pode dizer que é a prima. A prima não vai saber, né? São várias primas. Boa noite, Su. Boa noite, Vânia. O que mais que eu separei aqui? Então, a máscara do pessoal que tem essa ferida da rejeição é o escape, né? Ela escapa aí
de várias situações para não sentir dor. Na verdade, todas as pessoas que têm essa ferida, né, todas as feridas emocionais, as 5, não querem sofrer. E por não quererem sofrer, acabam criando máscaras de proteção. Essas pessoas utilizam muito, né, essas pessoas, quanto mais características do livro, né, mais a pessoa tem uma ferida maior, mais profunda de rejeição. Como eu falei, ela dá características até no corpo. Mas tem pessoas que podem dizer assim, mas eu não tenho, porque ela diz que a pessoa com a ferida da rejeição, corporalmente, é uma pessoa que é magra, né, fininha, querendo escapar mesmo até da própria vida, né? Mas eu sou gordinha, então eu não tenho a rejeição. Não, não quer dizer. Quanto mais características, mais a ferida é profunda, entende? Porque imprime também no nosso corpo a ferida. Tem como saber como a autora disse quando ela estava escrevendo esse livro, que ela já tem netos, né? Quando ela escreveu o livro, e ela já via desde as crianças pequenininhas com cada um com as suas feridas emocionais, porque imprime no corpo. Tá? Mas necessariamente todo magrinho, pessoa magrinha, com tendência a não querer comer. A pessoa que tem a ferida da rejeição muito profunda, a pessoa até que pode desenvolver anorexia. Porque uma pessoa que desenvolve anorexia, ela está se rejeitando num nível extremo, a ponto de não querer se alimentar e daqui a pouco, né, sair desse mundo. Olha como é, né, profundo. Mas todos que têm a ferida da rejeição vai sofrer de anorexia? Não, porque não é regra aquilo que eu falei para vocês. Mas quanto mais sinais, mais a pessoa vai imprimir no corpo, tá? Quanto mais grave, aqui o que eu estava falando, quanto mais grave é a ferida da rejeição numa pessoa, mais ela atrai para si circunstâncias para ser rejeitada ou rejeitar alguém. Olha que forte. Quanto mais profunda a ferida da rejeição, mais a pessoa atrai circunstâncias para ser rejeitada ou para rejeitar alguém. É o famoso looping. É a famosa compulsão à repetição. Quando é que eu faço? Como é que eu faço para parar de repetir isso? Vamos falar. Débora, boa noite. Então, deixa eu ver mais alguma coisa que eu anotei aqui para a gente falar finalmente de como fazer. Criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Difícil essa, né? Mas a gente só critica, só vê no outro aquilo que a gente tem em nós. Embora às vezes a gente não veja em nós. É muito mais fácil olhar o do coleguinha, né? Por quê? Por que as pessoas olham do outro e não se olham? Porque olhar o do outro não dói. Se eu for olhar o meu, vai doer. Então as pessoas escapam da dor. Mas enquanto ela não olhar, as situações vão se repetir. Simples assim. Não se esqueça de que tudo o que mencionei, a escritora falando, só é vivenciado quando aquele que sofre de rejeição decide vestir sua máscara de escapista, julgando assim evitar sofrer segundo a gravidade da ferida. Então, se você... eu sei que eu tenho essa ferida, eu fui rejeitada, eu já sei, eu vou olhar para isso, você vai se curar. Agora, não, você escapa, você não vai para terapia, não vai se cuidar, você vai continuar sofrendo. Simples assim. Alessandra, não é simples, é muito difícil, eu já falei isso aqui. A nossa vida, ela é simples e difícil ao mesmo tempo. Ensinaram pra gente quando a gente era criança que a vida, ela é, ou se é simples, não pode ser difícil, é um ou outro, né? Porque para crianças tem que ensinar, gente, através da dualidade, né? Bem, mal, sim, não,
Não tem como, olha, a criança pequenininha. Ó, nem sempre aquilo que é bom totalmente. Nem sempre aquilo que é mal totalmente. Ninguém vai ensinar assim. Vai ensinar sim ou não. Só que a vida não é assim, tem um meio termo. E aí a gente só aprende quando a gente é adulto. A vida ela é simples, dependendo de por onde você está olhando. Qual a ótica? E é complicada dependendo do caminho que você está escolhendo. Vai ser muito complicado. Se você finge que não está vendo, se você não está nem aí, está colocando anestesias na sua vida para não sentir, o que são as anestesias? Toda e qualquer fuga. Você está, né, bebendo, está se anestesiando de remédio, você está fugindo de você, né? Para não encarar. Aí, realmente, não tem como, você não vai aprender, mas vai continuar repetindo. Ah, Camila, boa noite. Isabel, já falei. Então, ó, características da ferida da rejeição. Aí tem lá, né, toda a parte, a máscara eu já falei, que é escapista. O despertar da ferida, quando começa a acontecer, ó, da concepção até 1 ano de vida, não se sente não se sente no direito de existir. Manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo. Ah, Alessandra, mas não, eu sou mulher, mas eu não senti a rejeição vindo da minha mãe, eu senti vindo do meu pai. Pode, né? Não é regra, tá? Mas é muito, né, lá da figura parental do mesmo sexo. Aí vem o corpo, o olho, tudo, características, essa eu não vou falar a característica do caráter de uma pessoa que tem a ferida emocional da rejeição, segundo a autora, Lise. Desprendimento com relação ao material, perfeccionista, intelectual, ó, parecem coisas boas, né? Passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo. Quem será? Qual prima será? Não acredita em seu direito de existir. Dificuldades sexuais. Julga-se sem valor. Procura a solidão. É uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Gosta, né? Para fugir, entre aspas. Apagado. Capacidade de se tornar invisível. Muitas vezes, ó, é a máscara do escape, né? Descobre diferentes meios de fuga. Essa pessoa vive fugindo para não entrar em contato com a dor. Devaneia com facilidade. É uma pessoa que se perde nos pensamentos. Julga-se incompreendido. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Oh, como eu sofro. É o caráter de uma pessoa, características de quem tem a ferida da rejeição. Dificuldade de deixar viver sua criança interior. Ela não entra em contato com a criança, sabe por quê? Porque essa criança chora até hoje dentro dela. Como ela não sabe lidar com isso, não quer lidar, ela escapa, ela evita entrar em contato com a criança interior. Ela não acha que não vai suportar. Maior medo, pânico. São pessoas com muita tendência ao pânico. Alimentação, né? Na alimentação, quando ela está ali, né, vivendo essa ferida, a tendência não quer dizer que seja só isso. A tendência é perda de apetite em virtude das emoções ou do medo. Come em pequenas porções. Para fuga, açúcar. Conheço uma prima. Sim. Açúcar, álcool ou drogas. É o que eu falei, as anestesias. Açúcar, anestesia, que é uma beleza. Chocolate, papai. Predisposição à anorexia, porque ela quer escapar.
Até no corpo, a pessoa com a ferida muito profunda da rejeição tem a tendência de ser anoréxica. Doenças possíveis de uma pessoa com a ferida profunda da rejeição: diarreia, arritmia, coração, né? Fora do ritmo, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, baixo açúcar. Baixo açúcar, aí eu como açúcar, o açúcar sobe, aí baixa de novo. Olha o ciclo vicioso aí. Diabetes, porque aí a pessoa come tanto açúcar, né? Que daqui a pouco pode desenvolver diabetes. Depressão, tendência ao suicídio e psicose. Ai, papai, até me arrepiei aqui agora. A gente não vai deixar chegar nisso, né, gente? Então, você que está protelando, né, o seu tratamento, para agora, porque ainda dá tempo. Enquanto há vida, há esperança. Você pode ter 50, 60, 70, 80 anos. Se você quiser mudar, você muda, tá? A gente tem neuroplasticidade para isso. A nossa mente é capaz, nosso coração mais ainda, né? Christian falou, também conheço vários. Pois é, várias primas, né? Sei. Gente, então, como lidar, né, com essa ferida da rejeição? Tratando dela, cuidando dela. Como a gente trata? Primeiro passo da cura, consciência. O que é consciência? Colocar luz. Ok, eu tenho isso. Tudo que a Alessandra falou, eu tenho isso, ou muita coisa, grande parte. Me identifiquei. Caramba, o que eu faço? Terapia. A terapia vai te levar a você se conhecer melhor, vai ressignificar, reestruturar essa dor. Você vai entender que agora você é que comanda a sua vida. Não é mais o que teu pai fez, o que a tua mãe fez, o que o teu familiar, a escola, né? Ninguém mais tem poder sobre a sua vida. É você. Mas enquanto você não assumir isso, enquanto você culpar as pessoas, e se culpar também, porque tem muita gente que se culpa. Como é que eu deixei isso acontecer? Por que eu não vi isso antes? Para de se perguntar. Por quê? Fala, pra quê? O que eu vou aprender com isso? O que eu posso aprender? Né? É isso. Para de se culpar já. Você não tem culpa do que aconteceu com você lá atrás, na sua infância, na sua adolescência. Os seus pais, para também de culpá-los, eles fizeram um monte de burrice, um monte de coisa horrível, mas foi o que eles podiam fazer. Solta a expectativa de pai e mãe perfeito, porque eles não são. Eles são pessoas iguaizinhas a todos os outros pais, outras mães, que não receberam manual de instrução como criar você. E eu brinco ainda, que vocês sabem que eu brinco bastante, né? É a minha forma de descontrair um assunto profundo. Mesmo se a gente estivesse vindo com manual de instrução, alguém aqui lê manual de instrução? Principalmente aqueles com letrinha pequena? Gente, não, tá bom? Suicídio é muito pesado, sim, mas, Adriana, a pessoa, né, que tem essa ferida da rejeição profunda, ela quer sair daqui. Ela acha, ela nem sair desse mundo, né, terreno. Ela nem se acha pertencente a esse mundo, de tanto que ela quer escapar daqui, que ela quer fugir da dor. E aí, o suicídio não é porque ela não se ama,
porque ela não tem Deus. Não tem nada a ver isso, gente. Quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, é porque ela quer acabar com a dor, que é muito profunda. Só que aí a gente sabe, independente da religião que a pessoa tenha, todas as religiões, filosofias, seja o que for, não apoiam esse tipo de conduta. Por quê? Porque o nosso espírito ele é eterno. Não adianta a gente querer se livrar da dor daqui, porque o espírito é eterno, né? Vai ter. Agora, o que você acredita que aconteça depois, aí a gente não entra em discussão. Mas nenhuma religião aprova, né? Então, não vai adiantar. Você vai ter mais problema. Não vai resolver. Né? E a gente precisaria falar mais sobre isso. As pessoas acham, mas se falar vai dar mais ideia para a pessoa fazer? Não, pelo contrário. Mas por que falar no intuito de esclarecer e não dizer, fulano fez, foi assim, foi assado. Isso não pode, porque realmente a pessoa que já está com a ideia, se vê, né, algo pode despertar nela, por isso que não sai no noticiário. Tá? Motivos, como foi, é muito difícil, não pode, né? Até aqui no Instagram, se a gente escrever, né, ficar falando também não é legal, aí não distribui bem o teu vídeo, né? Não escreve, escreve diferente, né, para poder não dar problema, tá? Mas é preciso falar sobre isso, porque as pessoas querem acabar com a dor, por isso que elas pensam nisso. Tá? Boa noite, Zuzu, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Thaís, boa noite. É muito triste, Adriana, muito. Mas o que tem aumentado, né, de casos. E a gente pensa, né, que um dos países que tem mais, né, esse fato é o Japão. Nossa, um país, né, de primeiro mundo, com muitos recursos, mas a pressão interna, né, a pressão da família para ele ser né, ele ou ela, uma pessoa com posses, poderosa, né? Aí depende das cobranças. A pessoa não se sente que tenha cumprido aquilo tudo, ela vai e se sente rejeitada, né? E tem essa ideia. É muita dor. Muita dor. Né? Neide, boa noite. Entenderam, meus queridos? Então, a nossa forma de lidar com a ferida é olhar para ela. E lá, no outro dia a Adriana falou que a terapia arde igual metiolate, que mais cura, né? É desse jeito. Terapia não é o metiolate novo que não arde. Hoje em dia nem o metiolate arde mais. Pois é o antigo. Vai doer, vai doer. Mas vai curar. Eles são tão zen, são a maioria, né? Assim, quando... É porque a gente tem a crença, né, de que, nossa, o oriental zen, realmente eles fazem, né, a meditação, tai chi chuan, tal. Mas dentro da pessoa, né, a cobrança é imensa. E aí, a pessoa que não sente que está de acordo com a expectativa da sociedade, dos pais ou dele mesmo, que às vezes o clima é tão pesado para isso que ele não se sente, né, bem de não ter atingido tal patamar que a família esperava. Então, ele mesmo decide fazer isso. A Adriana Rio, que eu falei do metiolate, né? Vai arder, vai doer, mas é para curar. E a gente precisa ter coragem. Esse negócio de, eu não quero mexer nisso para não sofrer, vai sofrer, porque o inconsciente vai trazer toda hora a mesma situação, só com personagens diferentes,
para ver se você aprendeu. Não aprendeu, vai repetir. É o que eu já falei, que é a compulsão, a repetição, o looping que o nosso inconsciente entra. Só sai quando, Alessandro, desse looping? Quando eu aprender. Quando você mostrar para você mesmo que você aprendeu. Aí você já vai conseguir, opa, não vou entrar nessa não, porque eu já tô vendo, né? Eu já sei que isso vai acontecer, então não vou. Mas quando que você vai conseguir lidar dessa forma, de saber, né, até antes de você caminhar, qual o caminho que você deve tomar? Se conhecendo muito, se aprofundando nas suas dores, indo lá na lama para limpar, como se fosse uma caixa d'água. Dou sempre esse exemplo, faço sempre essa analogia. A nossa vida, o nosso inconsciente é como se fosse a caixa d'água que ao olhar abriu a tampa, tá limpinha, olha, não tem problema nenhum. Aí é a nossa máscara, né? A gente botou uma máscara para a sociedade, olha que maravilha. Pro Instagram, ai, ela tá sempre linda. Oh, as melhores poses, viagens, isso, aquilo. Só que vai mexer nessa água. O lodo, a lama fica lá embaixo, nosso inconsciente. Mexeu, toda a água vai ficar suja. Mas se você botar uma mangueirinha com uma água limpa, a sujeira vai saindo. Que mangueirinha é essa? O autoconhecimento, a sua visão, a sua coragem de revolver essa água suja para limpar. Você vai substituir o conteúdo que está lá dentro. Quanto mais água limpa, mais a tua vida vai ficando mais leve. Isso não quer dizer, fiz terapia, nunca mais vai acontecer problema. Não, tá, gente? Eu já digo que não. O que vai acontecer? Ai, Alessandra, mas como assim? Eu nunca vou parar de sofrer? Enquanto a vida, a louça na pia para lavar. Já falei isso uma vez para uma pessoa, então vou comprar tudo descartável. Não tem essa possibilidade. Enquanto a vida vai ter sofrimento, porque aqui é para isso, né? Só que quando você se entende, quando você se conhece, quando você está fortalecido emocionalmente, você fala, ok, bora lá, né? É para passar por isso? Bora! Você não vai ficar, oh Deus, por que comigo? Oh dia, oh mês, oh como eu sofro. Não, você vai entender que faz parte. Ai, quando é que a gente chega nesse patamar? Quando? Como? Vivendo, aprendendo, não vou conseguir falar. Experienciando. Acho que é. Rose falou, tenho que iniciar a terapia, estou fugindo. Por que será? Vou fazer a carinha do WhatsApp, Rose. Por que será que eu sei disso? Precisando muito. A autocobrança é uma foice, a Zuzu falou. Com certeza. Né? Às vezes nós somos nossos piores algozes. A tendência é botar a culpa nos outros, né? Mas às vezes a gente é que tá fazendo o pior pra gente. É uma fuga, né? Antes que façam comigo, eu me bato. Nenhum dos dois é bom. Nem quando o outro faz, nem quando a gente faz. Né? Aline, boa noite. A Adriana falou, mas aí a louça vai ser lavada mais rápido e melhor. Isso, Adriana. A gente vai ter, né, ferramentas, né? Vamos ter uma máquina de lavar louça, uma água quente para lavar essa louça, para sair o lodo mais rápido, a sujeira, a gordura, entendeu? É isso. A gente vai ter ferramentas para lidar melhor com as dores, porque elas não vão ser mais profundas.
não vão vir mais lá da tua infância, porque essa você já, né, entendeu, já reestruturou, ressignificou, elaborou, né? Não tem mais a profundidade da ferida que, se você não olhar, ela só vai, né, crescendo cada vez mais, tá? Oi, prima, boa noite. Tá bom, meus amores? Então, ó, deixa eu ver aqui. Eu falo a beça, né? Quando eu vou ver, já tem mais de 1 hora sempre. 1h10, tá bom? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Que a rejeição, ela, independente de você lembrar ou não, muitas vezes está em você. Quando você identificar, né, que você está passando por isso várias vezes, é porque você ainda não aprendeu como lidar com isso. E só vai aprender se olhando, se amando, se observando, querendo se tratar, se curar, aceitando ajuda, porque sozinha nós, seres humanos, não conseguimos viver a nossa vida sozinhos. A gente não é uma ilha para ficar sozinho. A gente precisa um dos outros. Quando a gente entende isso, que a gente não é essa fortaleza toda, que a gente pode contar com as pessoas, a gente fica mais leve. Você não precisa carregar esse peso sozinha, sozinho. Você pode contar, né? Muito bem. Obrigada aí pelos corações. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Tem sempre aquele pessoal que, né? Ah, Alessandra, já tô contando com a live na quarta-feira. Né? Gratidão. Vocês me dão esse feedback, eu fico muito feliz. Eu achava que eu comecei a fazer live em 2019, mas não foi, gente, foi 2018, ó. Tem 4 anos. Haja criatividade, por isso que eu peço a ajuda de vocês. Comecei em 2018 no grupo fechado do Facebook. Aí depois que eu comecei no YouTube, que aí eu abri, né? Que lá eu dava exemplos da minha vida, né? Fechado, eu falava, né? De coisas mais íntimas, né? Aqui eu tenho que lembrar que todo mundo tá ouvindo, né? Até mamãe, né? Minha família. E às vezes eu posso ser mal interpretada, né? Então, exemplos são mais tranquilos aqui para todo mundo. A Adriana falou, boa noite, bom descanso, gratidão, tamo juntos. A Dilma, boa noite. Kátia botou um olhinho com o coração. Kátia tá comigo desde o início. Kátia, no outro dia apareceu uma live que a gente fez lá no grupo fechado, 2018, por isso que eu sei. Falei, caramba, né? A Kátia fez comigo lá no grupo, tá bom? Meus amores, ó, bom descanso para todos. E coloquem essas palavras no coração, porque é onde vai essa sementinha para você se cuidar, é no coração que vai, né, crescer essa semente, vai frutificar, vai dar frutos, tá bom? A mente muitas vezes atrapalha a gente. Desce pro coração, fala, eu preciso me cuidar. Eu mereço ser cuidada. Chega de sofrer sozinha, né? Vamos dar significado a tudo isso, tá bom? Boa noite, meus amores. Obrigada. Para vocês também. Boa noite. Gratidão. Sempre, sempre, tá? Fiquem com Deus e até a próxima live na semana que vem. Vou ver qual é das 5 feridas, qual foi mais votada. Eu acho que foi traição, mas eu confirmo com vocês, tá? Pra gente falar sobre as 5. É mesmo, Kátia, 2018. Ó, como pode. Tá? Então, eu falo para vocês qual vai ser, tá? Da semana que vem, mas estamos juntos, tá? Qualquer momento aí no story, feed, canal do YouTube, tamo junto e misturado. Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até
qualquer hora. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo. Fui.